Eu saúdo todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Esse é o nosso encontro semanal através da TV aberta, mas também através do nosso sistema multiplataformas. Eu quero falar agora, apresentar para você uma alternativa para você acompanhar não só esse conteúdo, mas todos os demais que estão colocados lá. Está aparecendo na tela um QR Code, você pode apontar quando quiser a câmera do seu celular para ele. E agora, nós vamos falar sobre os pastores que estamos aqui no estúdio hoje, começando pelo pastor Gideuti Gueiros, que é o presidente da Igreja Cristã Maranata. Pastor Gideuti, a paz do Senhor. Saúde a todos, com a paz do Senhor, os nossos telespectadores. E nós queremos deixar uma palavra hoje especial a respeito da Igreja Cristã Maranata como obra do Espírito Santo. Glória a Deus. Então fique ligado. Pastor Gilson, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor aos companheiros, a paz do Senhor a todos que participam conosco. Amém. Pastor Júlio Filgueiras. A paz do Senhor aos pastores e todos que participam conosco. Pastor Douglas Spangero, paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Pastor Jerônimo Silva. Paz do Senhor a todos. Pastor Sérgio Souza. Paz do Senhor a todos. E o pastor Edson Ian. Paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor a todos. Muito bem, então, uma vez desejando que a paz do Senhor Jesus esteja com você, o pastor Gideuti já deu aqui uma introdução do tema, daquilo que vai ser abordado hoje, e eu vou pedir então que ele faça essa contextualização, trazendo essa informação que é muito interessante para que todos conheçam. Em primeiro lugar, é dizer que nós, como igreja, nesse momento, somos os resultados de uma palavra profética muito clara que fala a respeito dos últimos dias da igreja. Então, diz assim, nos últimos dias, palavra de Pedro, do Pentecostes, que foi antecipada por Joel, profeta Joel, que viveu há 600 anos antes de Cristo. Diz assim, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, então vossos filhos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Então, até sobre os servos e sobre as servas, ele estava dizendo qualquer tipo de pessoa. Quando ele fala servos e servas, ele está dizendo que não é para pessoas especiais, para o mundo inteiro. Derramarei do meu espírito. Então, nós sobrevivemos ao momento vivido, de certa forma, pela igreja em todas as suas épocas. Primeiro tivemos aquele grande movimento que foi do século XVI, quando Lutero apresentou as bases, 5 ou 4 elementos básicos, textos bíblicos, mostrando que precisava voltar para entender aquilo que o chamado cristianismo, inclusive medieval, não tinha entendido. Então, a partir dali, então, houve uma movimentação no sentido de reorganizar o chamado cristianismo. A pergunta é essa, reorganizou? Aparentemente sim, mas ao mesmo tempo ele continua a sofrer os mesmos efeitos de todo o projeto que não era do Senhor para alterar aquilo que é o objetivo da igreja no sentido de salvação e de vida eterna. Então, essa mudança, ela recebeu o auxílio da filosofia. A filosofia não é problema nenhum. Inclusive, é bom que se diga que até os próprios filósofos, você pega Ayer, foi um dos grandes filósofos, ele diz o seguinte, não queremos filosofia misturada com crente. Queria dizer isso, com teologia, isso não existe. Então, a própria filosofia acha que ela não é um elemento fundamental, mas foi ela que entrou no chamado protestantismo e trouxe a situação difícil que vemos até hoje de um cristianismo que perdeu a sua essência da mesma forma que aquele cristianismo no período medieval, da escolástica medieval, perdeu. Então, a mesma situação que Lutero encontrou é a mesma que estamos vivendo hoje. Quando falamos sobre as cartas do Apocalipse,
Nós estamos falando sobre a carta de Sardes. Então, é muito importante entender que nós estamos, como igreja, inseridos na carta de Sardes. Há um cristianismo aí que não é para nós. É uma fé que não nos interessa. É um cristianismo ateu. Os próprios teólogos se prontificaram a escrever livros. Nós entramos numa fase onde o cidadão escreve a morte de Deus. Thomas Altzer. Altzer, lá nos Estados Unidos, professor de teologia. Deus morreu. Na verdade, nós íamos aceitar a teologia ou íamos aceitar a palavra do Senhor. Então, na teologia, Deus morreu para ele, porque a fé morreu nele. E ele não tinha outra coisa como bom teólogo justificar a sua queda espiritual e colocar todos aqueles que creem em teologia ou em filosofia. A filosofia em si não é pecado, não existe pecado nenhum nisso. Pelo contrário, a filosofia é até um encanto na razão. É daquilo que é do conhecimento do homem, das 4 medidas do homem, do universo criador: largura, altura, profundidade e tempo. Então, a filosofia trabalha ali dentro. Teologia é a mesma coisa. Ninguém vai descrever um Deus que não conhece. Um Deus teórico, uma fé teórica e tudo isso. Então, essa fé teórica, ela veio desabar exatamente nas grandes crises. Eu não vou falar sobre a primeira grande crise, que foi a primeira grande guerra mundial de 14 a 18. Aqui deixou todo mundo tonto, porque morreu gente e ninguém sabe por quê. Em cristianismo contra cristianismo. Até hoje, ninguém sabe explicar por que aconteceu aquela guerra. Matou não sei quantos milhões, 20 milhões, não sei quantos, eu não posso precisar. Mas deixando isso para lá, porque deu início ao que se chama, não é, aos movimentos diferentes chamados humanistas. E nesse humanismo entra o Hitler, Mussolini, para entender que gente boa são eles. Eram os responsáveis, quer dizer, é o restante do Império Romano, e foram grandes, né, imperadores, homens extraordinários, e o próprio Império Romano foi notável, porque ele absorveu o ensino de todos os outros impérios que existiram, o babilônico, o medo-persa, o greco-macedônico. Então, ele absorveu tudo aí, conseguiu fazer alguma coisa de bom para o mundo, e fez. Mas acontece que, no aspecto espiritual, tudo foi perdendo o seu valor. O cristianismo não se impôs diante da filosofia. Pelo contrário, o grande problema do cristianismo foi ele devia ter caminhado sozinho, mas ele se acoplou. Você tira o caso de Agostinho, que era platônico, e depois você vai pegar Tomás de Aquino, que era aristotélico. Tomás de Aquino, já em 1125, ele escreve livros sobre... Suma Teológica. Suma Teológica. Suma Teológica é uma infinidade de livros que ele escreve. Ele era um grande escritor. Mas ele só pega o que Aristóteles, porque os escritos de Aristóteles só foram publicados depois do ano 1000, entendeu? Agostinho não, Agostinho já conhecia já do outro filósofo. Então, mas a igreja, ela em vez de sair dali, quando vê a reforma religiosa, ela em vez de atender a reforma religiosa, ela se abraçou ainda mais aos ensinos de Tomás de Aquino. Aí vem transubstanciação, uma série de coisas, aquilo que transforma o espiritual no material. Uma operação que você podia até dizer do anticristo, porque você tira a palavra da vida e bota a palavra do homem. Você tira o pão da vida com o pão da padaria. Então você trocou tudo,
Esse não é evangelho. Isso é cristianismo, sem valor nenhum para a vida eterna. Muito bem. Na verdade, onde nós queremos chegar aqui rapidamente. Quando termina a Segunda Guerra, 40 bilhões de mortos. Terminou em 45, o mundo, que era o mundo central, que era quem comandava o mundo, na verdade, exceto a América do Norte, era a Europa. A Europa tinha todos os recursos de sobrevivência, era quem mandava no mundo. Era o pensamento, era filosófico, teológico, aquilo acabou. E com a morte de 40 milhões, não existia mais explicação. A igreja da época católica, a igreja romana, ela lutou para ver se conseguia harmonizar o cristianismo, a fé, com aquilo que estava acontecendo, mas não conseguiu. Aí veio filosofia, também não conseguiu. Sartre, por exemplo, ele trouxe a filosofia, né, que era do conhecimento humano, era a mesma de sempre, que era a filosofia chamada humanista, que já veio de Kant, veio de aquele outro Nietzsche, então, e vários outros, Schillet, Tillman, outros, já falei, Schwartz, mas uma série deles, e inclusive do próprio Althusser, que pregava a morte de Deus. Foi nesse momento que nós entendemos, começamos a ver que Deus queria fazer uma grande obra. A sede da alma, ela brotou em alguns corações. Nós estávamos dentro de uma tradição que ela estava envolvida. Ela não sabia se ela era renovada ou se ela ficava na ortodoxia. E a ortodoxia não tinha dado nada. O socialismo que entrou para substituir a fé, diz assim, o que é que vocês produziram? Como crentes, como cristianismo, você tem uma África passando fome. Eles diziam assim, e a igreja rica? Que história é essa? Porque eles usavam a igreja católica, não era só a protestante. Mas os protestantes não tinham o que dizer. Então eles não tinham como justificar nada. E você procurava uma coisa para ler, o que está achando? Tudo era o contrário. Dentro das igrejas pequenos grupos evangélicos, aqui no Estado do Espírito Santo, nós tínhamos um movimento chamado movimento modernista, só desespero, só coisa doida. Entendeu? Então você podia fazer tudo, quer dizer, abriu um negócio estranho e a ponto de não permitir, nós já estávamos numa igreja, não permitir a conversão que tivemos na experiência, onde em um mês nós tínhamos 130 matriculados, nós tínhamos 300. Vila Velha aqui, nós. Então, isso começou a nos mostrar que ele tinha uma grande obra a fazer. E nós começamos a lutar por isso. E entendemos que nós temos que abandonar muita coisa, que eram chamados movimentos que estavam aí. Num momento mais oportuno, eu vou dizer em que contexto nós estávamos, o que nós queríamos e por que o que se chama hoje, o que se chama de movimento, vamos dizer, de avivamento acabou. O avivamento só passou a ser, a botar na porta da igreja, igreja em avivamento, igreja morta. Avivamento porque tem vida. A igreja está morta, não crê no poder do sangue de Jesus, não crê na palavra revelada. E avivamento de quê? De animação. Né? Tens o nome de que vive. Tens o nome de que vive, se estás morto. Quer dizer, tens o nome de que? De Cristo, mas está tudo morto. Então, meus amigos, meus queridos irmãos, a nossa palavra aqui não é uma palavra de censura. Nós não temos nenhum motivo para falar de erros. Nós estamos falando aqui aquilo que é necessário para o momento que estamos vivendo. Reviver é isso que nós precisamos. Renascer é isso que precisamos. A nova vida é isso que nós precisamos. Então, é o novo dia que se aproxima, é a grande obra dos últimos dias, onde o Espírito Santo tem que dominar. Não é o homem, não é o argumento humano, não é a razão,
não é humanismo. Tudo pode existir num contexto político, social, econômico, mas nunca no lado espiritual. O lado espiritual tem que ser visto da forma que está sendo visto. Então, o que ficou certo? Quando nós vimos o quadro, naquele período já era 62, o Papa era João 23, 62. E ele fez a grande encíclica para falar sobre um movimento chamado carismático. Nós não tínhamos entrado, nós não tínhamos conhecido ainda, mas o Espírito Santo já estava fazendo essa obra no mundo inteiro. Compreendeu? E eu vou falar aqui no Brasil como é que foi, como foi lá no exterior, no momento próprio, se eu tivesse a oportunidade de ver os dias. Com certeza. Mas, então eu passo aí a palavra que tem muita coisa para ser dita, mas o que eu quero inserir com clareza é de que a igreja de Sardes eram restos que estavam para se acabar. A igreja fiel agora é um resto também. Ela não vai se acabar porque o Espírito Santo tem um compromisso de arrebatar essa igreja. E a nossa luta é estar nesse pequeno grupo que sabemos que vai ser arrebatado. E a palavra do Senhor é clara. São muitos os que se salvam? Não. São poucos os que se salvam. Porfiai, por entrar pelo caminho estreito. Porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ele. Meus queridos irmãos, amigos, nossa palavra hoje é o início de algo que muitos vão se interessar e vão passar a entender o que estamos pregando e qual é o nosso interesse como igreja, não como denominação, porque toda religião é boa, nada disso. Nós queremos falar de uma outra verdade, que é necessária para a igreja dos nossos dias. O pastor José já está... Vamos lá. agoniado, né? Nós temos... O pastor Gideuti falou aqui sobre Sardes. Isso. Então, a âncora está colocada nessa sequência que nós estamos vivendo das 7 cartas do Apocalipse, por enquanto na igreja de Sardes, tá? Se você quiser acompanhar Apocalipse capítulo 3, né, lá já os primeiros versos falam sobre esta igreja e tudo aquilo que estamos falando aqui está dentro exatamente de uma aplicação profética da carta escrita pelo apóstolo João à igreja de Sardes no Apocalipse. Pastor Gilson, nesse contexto e dentro de não só da igreja de Sardes, mas também de diversas experiências vividas, qual a palavra que você pode nos trazer? O que é interessante, pastor Josias e companheiros, é que, dando sequência àquela primeira parte que o pastor Gideuti abordou, com relação à nossa situação hoje, considerando-nos como parte desse projeto relacionado a Sardes. Sardes quer dizer restantes ou remanescentes. E nós nos consideramos hoje um remanescente que tem a mesma experiência que aqueles ali nos dias de Lutero também tiveram. Que experiência foi? Aquela carta que foi escrita a essa igreja, o Senhor Jesus fez questão de dizer para eles que eles se lembrassem, não se esquecessem do que eles tinham recebido e ouvido e guardassem aquilo e se arrependessem. E o que é interessante nisso é que você pergunta, mas o que é que eles tinham que guardar? O que eles tinham que guardar era exatamente aquilo que eles tinham recebido lá do início. Os fiéis lá no início da igreja, eles receberam, o que eles receberam? A palavra. Então, quer dizer, eles permaneceram fiéis, né? Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, com o tempo, isso aí foi esquecido no tempo da igreja, diríamos assim, do período medieval, que é profeticamente relacionado ao período de Tiatira. Agora sim, de Sardes, que é um período que começa historicamente na reforma religiosa do século XVI, mas que se estende até hoje, porque os restantes, eles sempre vão existir, são os remanescentes, é como nós nos consideramos hoje. E o grande segredo de estarmos hoje confirmados, né, como remanescentes, é o fato de nós podermos guardar a doutrina, o ensino, a palavra, que é a doutrina dos apóstolos, que na verdade é a doutrina do Espírito Santo que foi revelada, transmitida
para a igreja através da revelação do Espírito Santo que ele deu aos apóstolos. Então, quando o pastor Dedoti começou a falar aqui a respeito da nossa situação hoje como igreja, que nós não nos dizemos ser uma denominação, mas dizemos ser o resultado desse momento profético que ainda se cumpre até os nossos dias de hoje. Glória a Jesus. Bom, Edson, o ambiente está bem dentro daquilo que você gosta de fazer a abordagem, né? A parte da contextualização histórica, de eventos que marcaram essas fases na história da igreja. O que você nos traz hoje? Amém. Eu vou ser bem pontual no meu assunto, mas é importante que esse período de Sardes, que começou em 1517, ali com os reformadores, né, e com ali as teses de Lutero, ele se espalhou de uma forma muito forte e houve uma contra-reforma, né? Em 1548 houve ali o Concílio de Trento, foi até 1563, várias reuniões tentando uma contra-reforma e se fortalecer, mas já havia se espalhado a reforma. Aí nós vamos lá para 1618, estoura uma guerra chamada a Guerra de 30 Anos, né, porque duas cidades alemãs, né, uma chamada Münster e outra Osnabrück, elas começaram a guerrear uma com a outra. Essa guerra se espalhou por toda a Europa e ali, então, por 30 anos, houve essa guerra e os países resolveram se reunir num tratado lá em Westfália, na Alemanha, e ali houve a Paz de Westfália. Nessa Paz de Westfália, olha só o que foi decidido. Cada território teria a sua religião e que o poder secular, o poder seria superior ao papado. Então podemos entender que ali houve o divórcio da igreja oficial com o Estado, né? Como a gente falou que houve um casamento lá com Teodósio, né? Um noivado com Constantino, o casamento em Teodósio, e agora em 1648, na Paz de Westfália, houve o divórcio. E logo em seguida, aí começou, com essa liberdade, começaram os movimentos. E houve um movimento muito importante chamado movimento dos morávios. Os morávios é ali na região da Tchecoslováquia hoje, e eles começaram a ser perseguidos porque a Áustria ainda era dessa igreja oficial, e aí eles vão para a Saxônia, lá um duque, um conde, né? Ele forma uma cidade onde ele recebeu vários movimentos protestantes, e ali esse grupo começou a orar, e em 1727 eles fazem uma vigília de oração. Eles pegaram 24 mulheres, 24 homens, 1 hora cada um, durante uma semana orando, e essa oração ela durou 100 anos. Então, o movimento dos morávios, ali um grande avivamento. Eles começam as primeiras missões, né? Eles prepararam 300 missionários, né? E começam a lançar missionários para o mundo todo. Então esse foi o movimento, o avivamento dos morávios. A história é bem grande, mas estou sendo bem resumido aqui. Muito bem. Mas é muito importante, porque você está colocando um marco inicial, porque houve outros avivamentos, mas os morávios deram início a grandes outros avivamentos que se espalharam pelo mundo inteiro. Pastor Douglas tem uma contribuição também agora? O avivamento, ele é a oportunidade que Deus dá ao homem, dele transformar a sua vida, de se voltar para Deus. Aconteceu um fato interessante no país de Gales, aproximadamente do ano de 1904, e um dos expoentes desse avivamento foi o Ivan Roberts. E nesse período desse avivamento, que foi baseado em oração, os bares se fecharam, a criminalidade diminuiu, as pessoas iam nas delegacias confessar os crimes que haviam cometidos, e sem essa confissão nunca seriam descobertas. Então nós vemos que o verdadeiro avivamento, pastor Josias, os pastores e os nossos queridos que assistem, o verdadeiro avivamento, ele leva o homem a uma transformação de vida. Glória a Deus. Há uma experiência real de dentro para fora. Bom. Pastor Júlio. Pastor Edson Ian tinha falado um pouquinho sobre os morávios, né? E nós vamos falar aqui de um personagem especial, que foi John Wesley, essa pessoa que marcou também a história
do evangelho, da igreja, ele foi influenciado pelos morávios. John Wesley e seu irmão Charles Wesley, eles eram de oração. Foram filhos de Susana Wesley também, que a sua mãe os ensinava desde novos, como também os seus outros filhos, a ter uma vida de oração, de leitura à palavra. Susana era filha de puritanos, ela já tinha também essa essência de orar, de ler a Bíblia, de amar a palavra. E agora John Wesley, que é um dos seus filhos, ele passa agora a pregar. E um aspecto especial do ministério dele foi que ele não pregava só dentro das igrejas, mas ele pregava muito nas ruas. Então ele passou anos da sua vida, todos os dias pregando 3 sermões, todos os dias ele entregava 3 mensagens, nas ruas, para trabalhadores, depois ele pregava para os pobres, para mendigos. Então ele tinha essa característica de acordar todos os dias em oração, uma vida de oração e uma vida de pregação do evangelho. E pregava sobre a graça, sobre a fé, e cria nesse avivamento através da oração, da busca ao Senhor. E o importante é que ele saiu do meio dos chamados teólogos de Oxford. Então, o que foi muito interessante é que Wesley saiu de um grupo de teólogos. Ele era teólogo, entendeu? Ele e o irmão Charles, né? Então eles saíram e foram grandemente perseguidos. Porque os teólogos entendiam que Deus falava nos grandes templos, nas grandes catedrais, enfeitadas de ouro, de tudo isso. E Wesley entendeu que o Espírito Santo não tinha mais lugar naquelas igrejas pomposas. Deus não estava naquela pompa. E foi por isso que muitos, no meio da rua, nos lupanários, nos bares, eles se ajoelhavam, porque o Espírito Santo não caiu dentro das catedrais. Ele caiu no coração do povo. E Wesley entendeu isso. Então ele ia pregar na rua, o mendigo para todos, porque ele tratava de alma e não de pessoas. Que maravilha. Bom, Jerônimo. Bom, lembramos aqui do testemunho de Dwight Lyman Moody. Moody viveu em 1837 a 1899. Eu vou fazer apenas uma observação em relação a Moody, é que Moody entendeu a doutrina. Tanto que Moody escreve o livro O Sangue. É de Moody a frase que nós conhecemos, que há uma linha subjacente, ali um fio escarlate que liga o Gênesis ao Apocalipse. E é muito interessante porque Moody entendeu o valor do corpo. Em diversos momentos, a história registra que em cultos em que havia uma grande salvação, uma grande operação do Espírito Santo, havia o templo e abaixo do templo, ali haviam várias pessoas, 30, 40, 50, que estavam de joelhos orando pelo culto. Enquanto o culto estava acontecendo, o corpo, a igreja estava de joelhos clamando ao Senhor para que houvesse salvação de vidas. Então Moody entendeu o valor do corpo para que haja o derramamento do Espírito Santo. Glória a Deus. Há muito, inclusive, desse contexto de corpo, igreja, corpo de Cristo, que você acompanha nos nossos canais. Pastor Sérgio Souza. Somente uma observação final. Nós vimos aqui 2 opostos. De um lado, o projeto de Deus, a vontade do Senhor em salvar, abençoar, transformar o homem, e de outros desvios que foram cometidos ao longo do tempo e como o Espírito Santo um dia nos alcançou. E fica a pergunta aqui para você: como está a sua vida diante de Deus? Esses 2 opostos estão aqui na nossa frente e você tem a chance, a oportunidade de viver, de ter Jesus no coração e ter a bênção do Espírito Santo. Na semana que vem a gente volta para continuar abordando esse tema e você vai aprofundar-se ainda mais nesse contexto. Eu desejo a todos a paz do Senhor.